Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje venho trazer, não é nem atualizações, mas os concluídos, né, dessa metade do ano, digamos assim. Então temos aqui duas pilhas de livros e tem alguns que foram em PDF, pelo Kindle, enfim. Vamos lá. Mas lembrando que tem alguns, acho que são uns quatro livros por aí que eu não comecei esse ano e concluí esse ano, mas eu comecei no ano passado e vieram a ser concluídos esse ano. E tá por ordem, tá? Porque eu consegui anotar, então eu sei a ordem que eu finalizei cada livro. O primeiro livro que eu finalizei, que eu iniciei realmente esse ano, eu li esse livro no primeiro dia do ano, porque eu passei a virada do ano doente, então eu fiquei em casa, né, deitada, prostrada na cama. E eu finalizei essa leitura, que foi a continuação, né, de Paraíso Perdido, que é Paraíso Reconquistado. Finalizei em um dia, né, esse poema épico aqui do John Milton, e eu gostei bastante. Foi muito interessante a história. Ajeitei melhor aqui a câmera. E eu gostei bastante da história, né? Mas eu preferi Paraíso Perdido. Deixo aqui logo o meu gosto, né? Eu preferi Paraíso Perdido do que Paraíso Reconquistado, que é basicamente um aprofundamento de Mateus 4, né, da Bíblia, que é a tentação de Jesus no deserto. Então tem um diálogo muito maior do que Mateus 4. Mas eu preferi Paraíso Perdido. O segundo livro que eu concluí também em um dia. Isso aqui é Paraíso Perdido e Paraíso Reconquistado. Eu li na área de membros da Jamile, que ela foi a primeira leitura na área de membros dela, né? Paraíso Perdido e logo depois Paraíso Reconquistado. Participando da edição de Machado de Assis do Clube Livros sobre Livros, foi uma edição que começou em 2024, tô perdido no tempo. E esse aqui foi um dos livros que estava na edição, que é Viagem ao Redor do Meu Quarto, do Xavier de Maistre. Não sei como é que fala o nome desse escritor aqui. E que livro interessantíssimo. Eu amei esse livro. Basicamente, o autor estava encarcerado dentro do seu quarto por... Agora eu não vou lembrar o motivo, mas ele ficou preso no seu quarto. E aí ele começou a fazer uma viagem. Então a cada canto do quarto dele era algo que ele filosofava. E foi muito interessante. E tem referência aqui do Machado de Assis. O jeito que ele faz os capítulos, que são curtíssimos. Isso aqui é muito inspiração para Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu amei esse livro. Tem algumas reflexões aqui muito incríveis. E eu gostei bastante. De uma frase, na página 41. Olha isso, é um parágrafozinho. A quem o amor dominou ou ainda domina. Aprendam que é diante de um espelho que ele aguça suas feições e medita suas crueldades. É ali que ele ensaia suas manobras, estuda seus movimentos, prepara por antecipação a guerra que quer declarar. É ali que ele exercita os olhares ternos, os pequenos trejeitos, as teimas estudadas, como um ator ensaia diante de si mesmo antes de se apresentar ao público. Sempre imparcial e verdadeiro, um espelho devolve aos olhos do espectador as rosas da juventude e as rugas da idade, sem caluniar nem adular ninguém. Entre todos os conselheiros dos grandes homens, é o único a sempre lhe dizer a verdade. Eu amei esse livro. Bom, o terceiro livro foi também parte dessa edição do Machado de Assis, que eu li em PDF, que foi Bonequinha de Luxo, do Truman Capote. Foi minha primeira experiência com ele e eu amei a escrita dele. Eu gostei muito da escrita. Gostei também dessa novela, né? E a gente assistiu o filme também, teve a sessão pipoca. Então foi muito interessante. E é isso. Gostei bastante. O próximo livro, esse eu não comecei esse ano, mas eu concluí esse ano, que foi a biografia do Machado de Assis, escrito pela Lúcia Miguel Pereira. Essa edição aqui da Biblioteca do Senado. E, ai gente, eu amei Machado de Assis. E a única coisa que eu lembro dessa bibliografia aqui, na verdade são duas coisas. Que Machado de Assis era muito erudito, não? Que homem. E a segunda coisa é que eu fiquei apaixonada por Machado Apaixonado.
gente, ele, não, meu Deus, sabe umas frases assim que ele escrevia quando ele estava apaixonado, que eu ficava assim, calma, querido, tô me apaixonando. Mas foi muito interessante, né, conhecer quem foi Machado de Assis. Foi um tempo muito legal, a gente levou alguns meses lendo, foi uma leitura bem tranquilinha e concluímos. Ainda nessa edição de Machado, um outro livro que a gente leu, que Machado se inspirou para poder escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas, nada mais, nada menos que o Tristan. O Tristan sempre vai nos acompanhar. Sempre vai nos acompanhar. Eu tenho vontade de moldurar esse livro, porque eu consegui concluir ele, foi incrível. Mas é esse tijolo aqui, A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristram Shandy, né, do Lawrence Sterne. Gente, olha aqui, que experiência, meu Deus do céu. Esse livro me marcou o meu ano. Mas não foi pela história, não, foi porque eu consegui concluir ele, porque eu pensei que eu não ia conseguir, mas eu consegui, gente. Como assim eu consegui concluir esse labirinto, esse novelo de lã, que é essa história aqui, entendeu? Ele começa a falar uma coisa, aí ele parte pra outra, aí dessa outra ele parte para outra, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele vai fazendo esse novelinho todo, e no final ele não, né, não conclui a bibliografia. Que o autor morre. Isso não é spoiler, né? Que ele tá morto, pelo amor de Deus. Mas foi muito interessante passar por essa experiência. Mas assim, eu acredito que ler sozinho não funciona não. Você tem que ler com alguém pra vocês surtarem juntos, entendeu? Porque ler sozinho não vai rolar, gente. Porque era muito interessante quando a gente fazia os encontros, né? Quando a gente fazia os encontros com a Karine também. Então assim, as reações das metas eram tipo assim, gente, o que tá acontecendo? O que é isso? Aí umas assim, eu vou desistir. Eu não sei o que, a gente, não, vamos juntos. Aí a gente concluiu esse livro, né? Olha, isso aqui eu posso considerar a vitória do ano. Quem é Divina Comédia perto de Tristram Shandy? Quem é? Meu Deus, isso aqui, ó, foi minha vitória, cara, minha vitória. Mas eu amei a experiência, mas não lerei de novo. Esse livro aqui, sinto lhe informar, a gente não lê de novo, a gente deixa aqui pra dizer que a gente venceu. Próxima leitura foi uma leitura particular minha, né? Sobre estudos da Rússia e tudo mais, que foi o John Reed, 10 dias que abalaram o mundo, esse jornalista aqui, que ele foi para a Rússia dentro da Revolução de Outubro, né? Foi bem antes de acontecer, na verdade, a Revolução de Outubro. Ele estava lá na Rússia e aí ele estava documentando o que ele estava vendo, o que era proposto para ele ver o que estava acontecendo na Rússia revolucionária, antes de Lenin chegar ao poder, né? Antes de acontecer de fato a Revolução de Outubro. Ele estava lá na Rússia, ele é um norte-americano, né? Comunista e tal. E aí ele documenta isso nesse livro aqui, que é bem famosinho. Mas eu falei em alguns vídeos enquanto eu estava atualizando as leituras e tudo mais, que esse é um livro que você precisa ler com um mínimo de fatos da Revolução. Você tem que saber o mínimo do mínimo. Então você assiste alguns documentários, principalmente eu gosto muito tem 3 documentários do Brasão das Armas, né, que é um professor de história, o Thiago, e eu assisti os 3 documentários que ele vai falar sobre a Revolução Russa, a Revolução de Outubro, e ele vai falar também sobre até a era stalinista. E você vem e consegue ler esse livro tranquilamente, identificar o que ele tá passando pano, os erros que ele escreve aqui, que talvez ele nem soubesse do que estava acontecendo, porque tinha muita coisa por debaixo do pano mesmo. E ele documenta aqui dados totalmente errados, mas com esses documentários mesmo do Brasão das Armas você já consegue identificar esse livro aqui. Mas ler sem nenhum respaldo histórico não vai funcionar, porque você não vai conseguir identificar o que ele tá mentindo, onde está a mentira, onde está o erro de dados históricos, de fatos, né, de fatos históricos e de dados. Você não vai conseguir identificar sem você saber o que aconteceu na Revolução, ou antes da Revolução, no caso, né? Mas foi um livro que me despertou para poder começar a história concisa da Rússia e ler alguns livros sobre a Revolução Russa, que eu vou demorar aí para começar, porque eu tô ainda caminhando na história concisa da Rússia para depois chegar, né, em aspectos específicos. Agora me bateu uma dúvida se Macbeth, que foi uma peça do Shakespeare que eu li, eu acho que foi na edição de Machado,
E, gente, eu não vou lembrar, mas eu só sei que eu li essa peça do Shakespeare, mas eu acho que foi. E foi muito interessante, eu amei essa peça. Amei, amei, amei. Foi muito rapidinha pra ler, eu li em PDF. Mas eu gostei. Eu gostei muito dessa peça. Ela é muito profunda, entendeu? Mas eu gostei muito. Nossa. Foi meu primeiro contato com Shakespeare. Não, já tinha lido Romeu e Julieta. Mas, porque eu tenho um livro aqui, né, de Romeu e Julieta. Ó, como tá minha estante, porque eu tirei os livros, enfim. Mas eu tinha lido Romeu e Julieta em 2023, então a gente já tá em 2025, né? Não tinha muito contato com Shakespeare. E aí eu li essa peça e, meu Deus, eu gostei muito. O outro livro, esse livro eu comecei ano passado e terminei esse ano, que foi Camaradas, né? Uma história do comunismo mundial. Foi um estudo dentro desse livro e ao redor do globo, né? Que a gente foi estudando como é que o comunismo ele foi implantado dentro da União Soviética, né, na União Soviética e nos outros países, né, que a União Soviética foi cooptando, e esse desmembramento do comunismo, essas ramificações do próprio comunismo. Então, esse livro é muito interessante. Muito, 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 muito interessante. E foi o livro que me fez entender que eu preciso estudar filosofia política. E aí eu vou, né, começar a estudar filosofia política por quem? Platão, né? A gente começa aqui com a República de Platão. Só que assim, a República de Platão, ela vai ser um estudo tanto para a filosofia política, quanto para o meu projeto particular, que eu não falei para vocês, mas eu tenho um projetinho particular, que é para ler as utopias e as distopias em ordem, mais ou menos, né? As mais clássicas, assim. E a primeira utopia é a República, e aí eu tô lendo. E a República também faz parte da filosofia política. Porque um outro livro que eu vou querer muito ler, que faz parte da filosofia política, é esse aqui do Lewis, né? Que é a Abolição do Homem. Tô louca pra começar a ler esse livro, mas eu não vou ler por agora, não. Ai, cheiroso. Enfim. Mas esse livro aqui me despertou pra poder eu ler filosofia política. Porque tá uma coisa entrelaçada. Eu falei no vídeo sobre os meus estudos de geopolítica, né? Que sim, é importante você ler livros de história, estudar essas questões de conflitos mundiais e tudo, só que você precisa ter respaldo filosófico. Você precisa ter respaldo da filosofia política. É com esses clássicos aqui que a gente vai ter esse respaldo filosófico. Mas esse foi, não sei, eu não tô nem fazendo conta, né? Só tô citando aqui os livros, mas enfim. Mais um concluído aí do ano. O outro concluído, que é um projeto que a Jana colocou na área de membros dela para uma área um pouco maior, né? Que é o projeto das 1001 Noites. Então, eu concluí o volume, a gente concluiu, né? O volume 1. Agora, a gente começou no passado, não foi? Eu acho que a gente começou no passado. Não foi esse ano? Foi esse ano? Ai, não me lembro. Enfim, mas aí a gente leu o volume 1. Gente, esse livro... Ai, foi uma mistura de hot árabe com os eu ia falar magos, ó, não é magos, gente, mas os ifrites, né? Que são os famosos gênios da lâmpada que a Disney fez a gente acreditar que eram bonzinhos, mas aqui eles são bem diabrados. Mas enfim, eu gostei muito do volume 1, é muito interessante, é muito engraçado, tem muita vergonha alheia. É assustador as partes do Hot, porque eu não tava esperando que isso estivesse aqui dentro, mas enfim. Mas foi uma experiência bem legal esse volume 1, tá? O volume 1 foi interessante. Calma que temos aí 5 volumes, tá? É um projeto gigante que a gente tá fazendo na área de membros dela. Mas foi um concluído, mais um. O outro, é que eu tô olhando lá, ó, que eu botei o negócio tá lá. Foi O Inferno. Eu li, essa edição é volume único, né? Mas por ordem a gente concluiu O Inferno, né? Do Clube Livros sobre Livros. Indo para o medievo e a renascença. E aí foi 100 dias na Divina Comédia. Então, nesses primeiros dias a gente concluiu O Inferno de Dante Alighieri. E
Eu gostei, tá? Menino, o do inferno. Frase pesada, Deus me perdoa. Mas foi bem interessante o inferno. Eu vou deixar aqui porque eu não concluí o livro todo de vez agora, eu só concluí o inferno. A próxima leitura que eu concluí, mas que eu não comecei esse ano, nada mais, nada menos que o Hobbit. Um dos livros que eu abandonei, mas que eu consegui concluir esse ano. Do Tolkien, não é mesmo? E eu gostei, gente, porque realmente fantasia eu não posso parar. Eu tenho que pegar o livro e ler. Tipo assim, aí a fantasia me pega, mas se eu parar, dar respiro pro livro, eu vou enrolar. Mas eu concluí, entendeu? É tipo o Nárnia. Nárnia eu amei Nárnia. Eu amo Nárnia, eu amo Nárnia, eu amo Nárnia, tá? Pronto. Mas o Hobbit, eu parei e eu nunca mais quis voltar, mas eu me forcei a voltar e eu concluí. E é sobre isso. Mas eu pretendo ler O Senhor dos Anéis, enfim, ler o mundo do Tolkien, porque um dos livros que eu não mostrei aqui, mas que eu concluí no final, foi a biografia do Tolkien. E, ai, gente, que senhorzinho bonitinho, fofinho e revoltado. Eu amei ele. Mas aí eu quero concluir O Senhor dos Anéis e tudo isso. Ler, né, a parte da Terra-média, porque eu acho que faz parte do nosso imaginário. É importante ler, mas assim, com calma. Não é nem agora, porque eu nem tenho os livros. Mas, ai, gostei do Tolkien, ou do Hobbit. Eu já assisti os filmes todos, mas os livros eu ainda não li. Bom, o próximo livro que eu concluí dos meus estudos particulares da Rússia, A Fome Vermelha, a Guerra de Stalin na Ucrânia, da Anne Applebaum. E que livro bom. Meu Deus, que livro bom. Vocês não estão entendendo. Mas é um livro que demanda tempo. Ele demanda muito tempo, não é um livro corrido, é um livro denso, tem muita informação, tem muitos dados. Só que a escrita é muito boa, é muito fluida, não é difícil, só é denso, entendeu? Só isso, mas de resto, pensa no livro bom, sabe? É pesado, tem informações extremamente pesadas do que aconteceu na era stalinista lá na Ucrânia e também dentro da própria Rússia. Mas é importante ler. E eu pretendo fazer uma releitura desse livro em algum momento dos meus estudos da Rússia, né? Já que eu tô fazendo essa volta histórica. Muito bom. Maravilhoso. A próxima leitura foi da edição, a finalização, na verdade, da edição do Machado das Meninas, né? Que Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu amei. Simplesmente, eu amei ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque ele é muito sarcástico, é muito debochado, é muito irônico e eu me identifico com escrita assim, sabe? Escritas debochadas, irônicas, eu acho muito interessante. Porque eu gosto, né, de um negócio assim, né, de ironia. E esse livro aqui é pura ironia. Mas tem umas reflexões que é tipo assim, calma, Machado. Ele tá aqui, porque não sei o que, não sei o que, pá! Um tapa na sua cara. E aqui a gente consegue já ver as inspirações realmente que levou Machado a escrever esse livro, que foi o Cândido e o Otimismo do Voltaire, o próprio Tristram Shandy, Viagens ao Redor do Meu Quarto. São esses livros que as meninas selecionaram. Eu tô falando errado hoje. Selecionaram pra gente ler antes e identificar essas inspirações aqui dentro de Memórias Póstumas. Os outros dois livros que eu li foram em PDF. Um que eu não comecei esse ano, mas que eu finalizei, que foi Deuses Falsos, do Timothy Keller, se não me engano, é assim que fala o nome dele. Muito interessante esse livro, eu já falei dele em algum finalizado, resumo do mês, eu já falei desse livro, muito interessante. Ele mostra como que o ser humano, ele coloca qualquer coisa como o Deus, quando não coloca Deus no seu devido lugar no coração, sabe? Então é um livro muito bom. Eu só levei tanto tempo pra ler, porque é em PDF, e eu ainda tô me acostumando a ler por meio digital, eu não gosto de ler por meio digital, eu ainda tenho birra, mas enfim, eu vou tentar ler, né, mais em meio de PDF e tudo mais. Kindle, então, gente, eu preciso tirar meu preconceito com o Kindle. É porque, sei lá, gente, eu gosto de papel, sabe? Eu gosto de pegar o livro, assim, riscar o livro, enfim. Mas eu li esse livro, eu levei um tempão pra ler, mas eu concluí. O outro livro, que já foi uma leitura proposital, porque eu já queria entrar na edição das meninas também, do Clube Livros sobre Livros, a edição dos gregos, né, o Mundo Grego Antigo,
E aí, como é um livro que está em domínio público, que é Apologia de Sócrates, eu li esse livro, né, finalizei em um dia, foi rapidinho pra ler. É muito bom. Ai, Sócrates é maravilhoso. Gente, como Sócrates é debochado. Sossô é o puro suco do deboche. Tem horas que ele tá ali falando, ele tá, tipo assim, pegando o seu inimigo na argumentação e ele tá metralhando ele de forma séria. De forma assim, cara, eu fiz tudo certo, você não tem o que dizer que eu tô errado. Eu fiz tudo certo, me mostra o meu erro. Aí, tipo, o cara, não, é verdade, você não errou. Ou então ele fica calado. Mas chegou no final da Apologia de Sócrates que ele tá num deboche. Eu fico assim, Sossô. Eu não sabia que você era assim, hein? Mas maravilhoso. Eu amei a Apologia de Sócrates. Nossa, muito bom, muito bom. E aí, voltando ao que eu ia falar, é que esse livro é o primeiro livro que as meninas leram nessa edição dos gregos. E aí eu finalizei isso, eu nem sei quando é que eu finalizei esses livros, viu? Mas eu fui finalizando. Aí a próxima leitura foi minha decepção do ano, que eu já fiz um vídeo específico até pra ele, que foi O Sexo Privilegiado, do Martin Van Creveld. Foi minha decepção do ano, não tem como eu negar não, tá? Eu pensei que o livro teria bastante questões históricas, teria uma linha filosófica histórica, sabe? Algo assim mais profundo. E o livro só tem dado, estatística, e é isso. E eu não vou falar muito não, porque realmente eu não gostei da leitura. E eu já fiz um vídeo falando mal dele. Mas assim, eu pensei que realmente ele ia me entregar muita coisa, não me entregou nada. Antes do Sexo Privilegiado, eu terminei o Purgatório, da Divina Comédia. Eu fui quase me atrasando na leitura do Purgatório, porque foi um pouco mais arrastado, eu achei o Purgatório um pouco mais arrastado assim, mas mesmo assim foi bem interessante. A parte de identificar os pecados do purgatório em ordem, assim, sabe? Digamos assim, hierarquias, assim como era no inferno, as punições de forma hierárquica. No purgatório também, os pecados para serem purgados, eles têm uma forma hierárquica, né? E um tempo limite ali para ser purgado e a pessoa ali no caminho ali de ir pro paraíso. E eu finalizei o purgatório. E depois eu finalizei o Sexo Privilegiado. Aí, um outro livro que eu finalizei foi a própria biografia do Tolkien, que eu tinha começado ano passado e eu parei porque PDF, entendeu? Mas eu consegui concluir esse ano. E eu amei conhecer esse velhinho, gostei dele, gente. Aí eu finalizei O Paraíso, né? Que foi o tempo certinho, assim, da finalização de 100 dias com as meninas, né, do clube, na edição do mês de Renascença. Finalizei o Paraíso. O Paraíso eu finalizei assim, ó, tá? Finalizei, entendeu? Tipo, legal, ele chegou no Paraíso. Não que eu esteja falando que o inferno é um lugar legal, não é isso, não me entendam mal. Mas é porque o Paraíso foi mais assim, sabe, sei lá, foi uma leitura um pouco mais arrastada. Mas é um livro que eu, obviamente, irei reler, porque eu não peguei muita coisa, principalmente porque tem muita carga mitológica. E eu não tenho nenhuma carga mitológica aqui, entendeu? E aí eu quero muito, muito, muito reler esse livro em algum outro momento, quando eu tiver um pouco mais de bagagem mitológica, né, filosófica, e até mesmo histórica da Itália, porque tem muita história da Itália aqui. Então é um livro que eu vou reler em algum outro momento, bem mais pra frente, tá? Mas finalizei, check. Gente do céu, a pilha. Meu pai amado. E ainda tem mais alguns livrinhos aqui, tá? Finalizados. Depois do Paraíso, uma professora minha, eu já falei pra vocês que ela passou um trabalho pra gente fazer uma junção, né, que é o próprio nome da matéria, Geografia e Arte. Antes era Geografia e Literatura, mas generalizou pra Arte. E eu escolhi, na verdade, eu escolhi o lugar que eu queria, né, que era alguma literatura russa, porque agora sim eu posso falar da Rússia. No meu TCC eu não posso falar da Rússia. Então, deixa nesse trabalho, eu vou falar da Rússia. Ninguém me vem me pedir de falar da Rússia. E aí, dentro do sprint, eu tava falando com as meninas que eu tava até em dúvida entre O Tempo e o Vento, né, do Érico Veríssimo, que poderia trazer algo mais brasileiro, ou Ana Karenina, enfim. E aí a Jam me indicou um livro do Chekhov que eu nunca tinha lido, e eu até já mostrei ele por aqui, porque né, em alguma atualização eu falei dele, que foi A Steppe, História de um Viajante. E aí ela me indicou esse livro, eu comprei no mesmo dia, chegou alguns dias depois e eu li em um dia, 2 dias mais ou menos, esse livro. E assim, casou perfeitamente pro trabalho que eu preciso escrever. Eu ainda não escrevi, né?
Eu tô procrastinando, confesso, porque eu tenho que apresentar no final do mês. Mas a leitura eu já fiz, a ideia central do trabalho eu já tenho aqui. Então, e eu quero muito, inclusive, gravar um vídeo quando esse trabalho estiver pronto, para mostrar para vocês como que a geografia, ela se entrelaça com a literatura. Como em qualquer livro, a geografia ela vai estar presente. Não necessariamente em livros de história, de geopolítica, enfim, mas livros assim mesmo, que contêm uma história. Obviamente que aqui, pelo livro falar da estepe, é uma vegetação que ela... Vegetação, geografia, enfim, né? Que ela vai estar sendo um personagem aqui nesse livro, né? Mas é uma parte geográfica que fala muito, 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 muito forte. E aí eu quero trazer um vídeo com essa relação, para vocês entenderem que a geografia ela tá presente em tudo, né? Um outro concluído que eu falei que eu vou trazer para vocês aqui com mais frequência são as minhas leituras pro TCC. E aí eu concluí o livro Evolução Urbana do Rio de Janeiro, de um escritor, obviamente, brasileiro, né, que é o Mauricio de Abreu. É uma das minhas, vai ser uma das minhas bibliografias principais, né, pro meu TCC, que o meu professor e orientador, né, ele me indicou. E aí eu concluí esse livro, fiz fichamento dele todinho para a matéria de metodologia da pesquisa. E é isso, foi o único livro até agora que eu li, completo pro TCC, porque o restante foram uns três, quatro artigos que eu li. Mas até agora não teve nenhum outro livro, mas o meu professor já me indicou um outro livro, eu só não peguei na biblioteca ainda. Bom, o outro livro que eu concluí foi o livro do meu projeto de 12 livros para 2025. Um deles foi Vidas Secas, que foi o livro de abril? O livro, o livro de abril. Gente, olha, eu tô tão atrasada nas minhas próprias leituras que eu escolhi. Eu concluí Graciliano Ramos, Vidas Secas e... lindo, incrível. Escrita rapidinha pra ler, bem fluido, bem pequenininho assim, você consegue ler em 2 dias mais ou menos. E foi bem interessante, porque eu quero colocar, sabe, mais brasileiros, assim, pra gente ler. Brasileiros clássicos, assim, né, digamos. Esses livros, assim, que são mais clássicos mesmo. Pra colocar nessas listinhas, assim, de metas do ano, enfim. Porque é muito importante também a gente ler clássicos, a gente ler livros... até mesmo, pode ser até contemporâneos, de outros lugares, mas é muito importante a gente estar em contato com a nossa própria literatura, né? Porque a gente não... Como assim a gente não conhece os nossos próprios escritores, né? Foi muito interessante, eu quis muito participar da edição do Machado justamente por isso. Cara, eu já ouvi falar sobre Machado de Assis, mas eu não lembro de ter lido na escola. Como assim eu não li Machado de Assis? É um absurdo, entendeu? Então... eu participei do Clube das Meninas nessa edição de Machado de Assis. Foi muito interessante. Muito interessante. Tipo assim, nossa, Dostoiévski, Tolstói, enfim, vários escritores que vêm na minha cabeça aqui são incríveis, mas a gente também precisa abraçar os nossos próprios escritores, né? E os nossos próprios artistas. E aí eu li Graciliano Ramos, Divo. O outro livro que fez parte do Medieval Renascença, que eu li super atrasada, mas antes de acabar a edição eu concluí, que foi O Príncipe do Maquiavel. Filosofia política aí, hein, galera. Muito bom, amei, 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 amei. Eu nunca tinha lido Maquiavel. Assim, eu tenho uma vaga impressão de que eu li algum capítulo de Maquiavel em alguma matéria de filosofia no ensino médio, mas eu não lembro se isso é fontes da minha cabeça ou se realmente aconteceu. Mas, digamos que foi minha primeira leitura, assim, né, verídica, foi esse aqui, e eu amei. E só intensificou realmente a minha vontade de ler mais filosofia política, entendeu? Esses livros, assim, que vai me instigando, que eu leio aqui e fico, meu Deus, que burra que eu sou. Me instiga a voltar no tempo e estudar por ordenzinha os conceitos, a parte histórica, assim, da filosofia política e tudo mais. E Maquiavel é um deles. Muito bom. Gostei muito, 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 muito de ter lido Maquiavel. E aí, a leitura que a gente finalizou também no Clube das Meninas do Medieval Renascença foi A Cidade das Mulheres, da Christine Pizan. E assim, gente, eu gostei do livro. Eu nunca tinha escutado falar sobre essa autora, né, do medievo. Gostei bastante da experiência.
eu só não gostei porque era a mesma coisa. O livro ele segue a mesma narração, assim, de bibliografias, de exemplos de mulheres e tal, em determinado contexto que a Christine vai trazer de problemática. É interessante isso, só que fica muito repetitivo a questão. Não é tipo assim. O livro fica repetitivo, entendeu? Mas é muito interessante. Ela mistura tanto mulheres da ficção quanto da não ficção, dos mitos também. Então essa parte é bem interessante. Ela vai contra-argumentar a questão do carinha lá, como é o nome do carinha? Mateolo. Ela vai contra-argumentar Mateolo, que Mateolo fala assim, ah, mulher não presta, mulher é isso, mulher é aquilo. Ela fala assim, então, ela vai chamar, né, basicamente as musas dela. A primeira dama é a razão, a segunda dama é a retidão e a terceira dama é a justiça. Então essas três damas, essas três senhoras, vão responder para Christine as dúvidas que a Christine tem em relação à natureza da mulher e o contexto social que ela está inserida na época. De forma a falar assim, cara, você é um ser importante, sabe, para o mundo. Você não é qualquer coisa, você não foi criada para qualquer coisa. Por mais que esses homens falem algumas coisas, você é importante, você é um ser importante, né? Você foi criado também por Deus para algo muito maior também. E é muito interessante, eu gostei. Só ficou repetitivo, mas, tipo, a ideia é legal. Muito interessante. Menino, eu puxei o cabelo de uma forma aqui agressiva. Achei tóxico da minha parte. Bom, a outra conclusão que eu levei tempo pra terminar. Meu Deus, como eu enrolei pra terminar esse livro. Foi 100 anos de solidão do Gabo, tá? Levei muito tempo pra terminar. Mas eu li junto com uma amiga minha, então ela terminou no prazo que era pra terminar. Eu levei uns 3 meses a mais pra terminar. Porque, sei lá, o livro ficou interessante no início. Aí, tipo, eu fui esquecendo ele, ao invés de ter lido logo, aí eu perdi o ritmo. E aí, quando eu fui pegar de volta, eu enrolando, aí eu fui lendo, e o final, gostei do final, mas não vou reler esse livro de novo. Acho que é uma leitura que eu não vou fazer não vou ter de releitura, não. Mas é interessante, é uma proposta interessante, assim, entendeu? Tem momentos que você tá risado, tem momentos que você fica assim, é o quê? Tem horas que você vai bugar com a genealogia louca que tem aqui, ou não genealogia. Enfim, mas o final é bem interessante. Eu me surpreendi com o final, mas não vou reler não. Me recuso. Bom, e esses 3 livros aqui que eu concluí foi porque finalmente, meu Deus, finalmente eu entrei na edição do Mundo Grego Antigo das Meninas. E aí, como o primeiro livro é a Apologia de Sócrates, eu já tinha lido, o segundo livro é Teogonia, né? E aí eu comprei nessa edição aqui e li Teogonia. Li em um diazinho, bem rapidinho pra ler, né? É edição bilíngue, então fica bem mais rápido também. E é a história dos deuses, né? O início, assim, dos deuses, como que esse cosmo essa cosmogonia foi feita, né? Então foi bem interessante. E aí eu entrei lá na Hotmart, né, das meninas, e gente, tem muito livro. Muito livro, tem muito vídeo. Tem muito vídeo introdutório para todos os livros que tá ali na edição. E eu assisti quase tudo, porque é muita coisa, né, pra minha cabeça. Eu fico assim, meu Deus do céu, perdida assim. Mas é bem interessante. E eu não estou fazendo esse clube sozinha. Tem as Atrasildas, não é mesmo? Tem eu e tem mais umas 3, 4 meninas do clube da Jamile e da Karine, que a gente tá atrasada nessa ordem cronológica que elas fazem, né? Das leituras de literatura. E aí a gente vai correr atrás e o gatilho foi Ilíada, né? Mas antes de Ilíada tem essa leitura de Apologia de Sócrates, Teogonia. Aí tem a leitura extra, nesse intervalo, né, que é Trabalhos e Dias, que foi outra leitura que eu concluí, também do Hesíodo, e é como se fosse, não sei se vocês já leram, mas eu já li Provérbios da Bíblia, né, é como se fosse Provérbios dos gregos, entendeu? Eu senti isso, tipo, ai, olha, é importante trabalhar, ele vai dando algumas lições, assim, de moral, sabe? Então, meu filho, venha pra retidão, seja uma pessoa justa, seja uma pessoa que gosta de trabalhar, seja uma pessoa verdadeira, enfim.
Eu senti como se eu estivesse lendo provérbios dos gregos, mas foi bem interessante e eu concluí. E aí a leitura, que não é extra, mas é a leitura realmente do clube, é esse livro aqui, O Melhor do Teatro Grego. As peças teatrais Prometeu Acorrentado, é tipo Rei Medeia, e As Nuvens, né? Prometeu Acorrentado é a peça teatral do Ésquilo, é tipo Rei de Sófocles, Medeia de Eurípides e As Nuvens de Aristófanes. Vou explicar o meu ranço. Eu vou até beber um café. Eu gostei muito da história de Prometeu Acorrentado. Gostei de Édipo Rei. Não gostei de Medeia. E odiei As Nuvens. Essa é a minha ordem hierárquica, tá? Pra esse livro aqui. Eu não sei porque As Nuvens tá aqui. Ai, gente, não gostei das nuvens, não. Ah, me revoltei. Não gostei das nuvens. Não gostei, não gostei, não gostei. Prometeu Acorrentado é muito interessante, né? Porque é uma peça que vem trazendo essa questão dos deuses, é uma peça que contém os deuses. Édipo Rei é uma peça que é mais humana, Medeia é por humanidade e As Nuvens é um sarcasmo a Sossô. Não fala mal de Sócrates. Não gosto, não gosto. Enfim, Édipo Rei a gente consegue ter uma base do que essa peça vai falar por conta do famoso complexo de Édipo, né? Que Édipo, que dizendo Sócrates que foi ele que inventou. Medeia. Ai, Medeia. Ai, gente, não gosto de Medeia, não. Mulher chata. Minha filha, ó. Você levou seu corno? Você foi trocada? Vai viver sua vida. Mas não, ela quer porque quer se vingar. E ela se vinga de forma pesada. Eu não gostei de Medeia. E As Nuvens é isso. Meu ranço Aristófanes, tá? É isso aí. Vou falar mal de Sócrates. Colocou ele como arrogante e colocou ele como um sofista. Quem és tu, Aristófanes? Quem és tu? Levanta uma hashtag e crio um cancelamento a Aristófanes. E o livro que eu concluí hoje, esse livro tá subindo, gente. Esse vídeo tá subindo no domingo e eu vou botar ele aqui também, porque, olha, concluí. Foi o livro de junho, dos meus 12 livros pra 2025. Eu concluí hoje, tá? Sim, tô atrasada. Respira. Cegueira Moral, do Bauman, eu concluí hoje, gente. Mas eu concluí, hein? Concluí aí, ó, tá vendo? Já foram aí os meus 6 livros do desafio. Assim, gostei, só não gostei porque a folha é branca. Não gostei por conta disso. Mas tem umas frases impactantíssimas aqui. Tem umas discussões muito interessantes dentro desse livro. Uma dessas discussões interessantes é algo que eu vivo refletindo, que é sobre as universidades, o papel das universidades hoje e como que você utiliza o do conhecimento para poder ascender. E é muito difícil você até mesmo ascender no meio acadêmico, você ser uma pessoa que tem reconhecimento, que tem mérito, é muito difícil. E porque você precisa de indicação de alguém, você precisa ter aprovação e seguir determinada linha. Isso o livro vai trazendo. E era algo que é meio que visto, sabe? É algo que eu não curto muito dentro do meio acadêmico. Você não é alavancado por sua criatividade, por seus pensamentos, por suas críticas, não. Você é alavancado porque você segue a mesma linha de raciocínio que o outro e porque você precisa que alguém te coloque naquela posição, sabe? Tipo assim, não é por você, não é pelo seu conhecimento, não é pela sua força de vontade. E isso é muito difícil de acontecer. Então, ao mesmo tempo que existe essa crítica entre o mundo acadêmico e como ele utiliza do conhecimento dos intelectuais, existe essa questão de que é muito difícil também você ter uma carreira, né, digna, digamos assim, entre aspas, né, no mundo acadêmico. E ele vem trazendo também a questão dos intelectuais sozinhos, né? Ao mesmo tempo parece que ele lança uma crítica, e não é ele que eu falo, não é nem o Bauman, é o Carinha, porque esse livro é em torno de um diálogo entre o Bauman e o Leonidas Donskis. Então o Leonidas, eu gostei bastante da visão dele, tem algumas coisas que eu discordei, tanto dele quanto do Bauman, mas tem outras coisas que eu concordei bastante. Vem trazendo essa questão dos intelectuais sozinhos, e algo que eu me identifico, não de intelectual, mas assim, de estudar sozinho, de estudar por conta própria, porque a universidade ela não vai estar te dando esse respaldo que você vai buscar, né? Ela vai estar focada em outras coisas, e é isso que eu vejo, pelo menos dentro da minha área. Eu vou falar dentro da minha área, né?
Mas é isso que eu vejo. O primeiro capítulo é o diabo, as pessoas assustadoramente normais e sensatas. Esse capítulo aqui, ele vai trazer a parte sobre o mal no mundo, né? Vai trazer um pouco sobre o pacto fáustico e alguns desses aspectos, assim, sobre a maldade. A gente pode lembrar também do livro da Hannah Arendt, né, da banalidade do mal. Então ele tem essa relação com esse livro também, nesse capítulo. O segundo capítulo é a crise da política e a busca de uma linguagem da sensibilidade. Ele vai falar sobre o poder que existe dentro do mundo político. Como os políticos usam do seu poder para poder sensibilizar o outro e assim continuar no poder. Entenderam? Mais ou menos isso. O terceiro capítulo ele vai falar sobre entre o medo e a indiferença, a perda da sensibilidade. É autoexplicativo esse capítulo, é como a gente vai perdendo essa sensibilidade, esse lado humano por diversas outras coisas. Seja no consumismo, seja por busca de prazer rápido, instantâneo, enfim. É autoexplicativo essa perda da sensibilidade, né? O quarto capítulo é esse capítulo sobre a universidade, né? Universidade do consumo, o novo senso de insignificância e perda de créditos, né? E o quinto capítulo, que é repensando a decadência do Ocidente. Esse capítulo aqui eu achei um pouco... Não é que eu achei problemático, mas é porque... eu entendi o que ele trouxe aqui sobre essa questão da perda a decadência do Ocidente. E é real essa decadência do Ocidente e como as democracias elas estão se tornando um pouco mais fracas. A gente consegue ver isso a partir dos conflitos que estão acontecendo, né? Tipo... A gente aqui do Ocidente vendo conflitos lá no Oriente e a gente não consegue defender o lado que é democrático, o lado mais democrático, independente das suas críticas. Como que você que está no mundo democrático, você vai defender um mundo totalitário? Enfim, e essa questão da decadência do Ocidente, ela é real, ela é verídica. E ele vai trazendo também a questão da Europa, como a Europa, ela por tantos anos, ela se manteve tão firme e mãe, de certa forma, de cultura, de arte, enfim, de guerra também, e como a Europa, ela tá meio enfraquecida nisso, e geopoliticamente a gente consegue perceber um aspecto bem interessante que dá pra gente estudar dentro da geopolítica. Mas enfim, essas foram as minhas conclusões das minhas leituras, né, do primeiro semestre de 2025. Nem cabe aqui, tá? Nem cabe, mas foram 31 livros que eu concluí nesse primeiro semestre. Olha que incrível, meu Deus do céu. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até mais. A outra conclusão foi o segundo volume das 1001 Noites, lá na área da Jamile. Gente, esse livro, a metade dele eu tava gostando. Mas chegou da metade pro final, eu fiquei assim, que porre, que negócio chato, meu filho, adianta. Tá, que legal, vai. E se encontra logo com ela, casa e pronto. Ai, que negócio chato. E não. E a Sherazade inventando coisa. Eu, mulher, mude de história, eu não aguento mais. Aí até que acabou. Graças a Deus. Não tava aguentando mais. Mas o início desse segundo volume, ele foi legal porque tinha frases bonitinhas, românticas, sabe? Diferente do primeiro, que foi pesado. Mas o meio pro final já me deu um porre.